Ao preparar a escola dominical, a primeira coisa que nós temos que então situar é a leitura bíblica em classe, o texto base. Segundo, é bom dar uma olhadinha também no textual e na verdade prática. No caso aqui, não vou tomar tempo de ficar fazendo as leituras, elas já estão na revista. Cada professor, cada aluno deve dar uma olhadinha, não só nessa, mas em todas, quando for estudar. Segundo, nesta pequena palestra que nós estamos dando, que possa ser útil para os professores de escola dominical da nossa igreja, os nossos irmãos, companheiros, amigos de outras igrejas, ministérios, professores, pastores, todos que lidam com a missão e já estão pensando nela para domingo que vem. Então, comece estudando a partir de um contexto. O que é o contexto? É aquilo que vem antes do texto de estudo. Como pensar então no contexto de João 10? Pense no capítulo 9 de João. Jesus fala no capítulo de número 10 que ele é o bom pastor. Ele disse que Jesus trata especificamente de apresentar, de demonstrar o seu caráter, no capítulo 10 de João. Então ele diz que é o bom pastor. Este seria um título adequado mesmo para o capítulo 10 de João, o bom pastor. A lição da escola dominical é baseada num outro título, a promessa de vida abundante. Mas é exatamente porque ele é o bom pastor, é que ele oferece esta vida abundante. Então vamos novamente. Qual é o contexto de João capítulo 10? João capítulo 9. Por que ele disse que é o bom pastor? No capítulo 9, ele tinha curado aquele cego de nascença, que ele faz barro com lodo, com a saliva, passa no olho do cego e manda ele ir lavar lá no tanque de Siloé. O homem vai lavar, milagrosamente, enquanto está tirando o barro, a cegueira também vai embora. Milagre poderoso de Jesus. O homem desceu aquele poço, tinha que descer escadas, desceu ali até lá embaixo, não tinha água, cego, mas subiu vendo. O milagre era esse, o grande milagre foi este. Mas a história segue, porque o cego, o ex-cego, agora curado, começa a ser abordado por fariseus, por doutores da lei, por escribas, e eu acredito que até sacerdotes vieram entrevistá-lo para saber o que tinha acontecido. O homem não conhecia Jesus, e ele só dizia o seguinte: olha, eu não sei, eu só sei que um homem chamado Jesus me mandou lavar os olhos do tanque de Siloé, eu fui, lavei e vi. Ele não conhecia ainda Jesus. Um pouquinho mais na frente, no capítulo 9, é que Jesus vai ter um encontro com ele no templo. Mas, a partir do momento que aquele cego foi curado, ele começou a ser perseguido, porque ele falava, foi o homem chamado Jesus, e eles estavam morrendo de inveja, de ódio de Jesus, porque Jesus era popular em toda parte, pelos milagres que ele fazia, pelas obras que ele operava. Então, mais um, e agora diz, eu era cego, agora vejo, ou seja, o milagre é espetacular. O que aconteceu? Ele foi expulso do templo, foi expulso da sinagoga, aquele homem curado, porque ele não parava de falar que foi o homem chamado Jesus que tinha curado ele. Eles falavam, não foi, você, de fato, acho que você não era nem cego e tal. E aí o pai do rapaz entra no meio da história e diz, ele era cego sim, vocês conhecem ele, ele é adulto, que pergunta para ele, porque eles queriam saber do pai também. O pai disse, olha, pergunta para ele, eu nem estava lá. Agora ele pode contar para vocês, ele ficou cego a vida inteira, agora está vendo. Resumindo, ele é expulso da sinagoga, do templo. As ovelhas de Israel estavam sendo afugentadas pelos pastores de Israel. O ex-cego era uma amostra de uma ovelha que foi mandada embora, afugentada, escorraçada, maltratada.
Então Jesus, no capítulo 10, ele está dando uma resposta para toda aquela situação que se formou em torno da expulsão daquele homem da sinagoga. Então ele diz assim: eu sou o bom pastor. Este é o contexto da lição. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus já tinha ensinado que quando uma ovelha, uma só, de um rebanho de 100 ovelhas, uma só se desgarrar e embrenhar-se para o mato, lá para os desfiladeiros, para lá, o pastor larga as 99 no aprisco e vai atrás da que desgarrou, até encontrá-la, até curá-la, até pôr nos ombros, até trazê-la de volta para o aprisco. Então ele diz: eu sou o bom pastor. É ele quem faz isso. E é claro, ele ensina a todos nós fazermos. Veja bem, o contexto é esse. Mas eu estou prolongando muito na minha introdução. Se fosse a aula, o professor de fato dando aula, ele tinha que contar, fazer esse resumo, essa explanação, no máximo com 5 minutos. Se um professor gastar 15 minutos, 20 minutos numa introdução, ele destruiu a aula, porque ele não vai comentar todos os pontos e a aula dele vai ficar manca, vai ficar faltando alguma coisa, certo? Então, bem entendido, é dentro deste contexto que Jesus manifesta-se como o bom pastor, aquele que acolhe, aquele que traz para si, aquele que não deixa ninguém ficar do lado de fora. Eu quero apresentar como um subsídio, então, para a aula de domingo próximo, eu quero apresentar três subtópicos. Jesus usa metáforas. O que são metáforas? Metáforas são comparações, né? Por exemplo, quando ele diz assim: eu sou o bom pastor, ele está pensando, inicialmente, ele pega a figura de um pastor, de um rebanho de ovelhas, como um símbolo, como um tipo do que ele é com relação às almas. As atitudes de Jesus comprovam que de fato ele é o bom pastor. Vamos ver algumas coisas. Primeiro, no Salmo de número 100, verso 3, está escrito assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aqui está uma das prerrogativas do bom pastor. Foi Ele, não nós, que fez com que nós pertencêssemos a este pastoreio, a este rebanho. Foi Ele quem nos tornou, quem nos fez ser ovelhas. Aqui ninguém nasceu ovelha. Já para início de conversa, nós não tínhamos uma natureza muito boa, não. Aliás, ainda se não tivermos em Cristo, a nossa velha natureza vai aflorar de novo e não vai sair nada bom dela, só coisa ruim. Então, o Senhor nos tornou ovelhas. Foi Ele quem fez, não foi você. Você não tem mérito nisso, o mérito é dele. E aí nós temos que honrar e adorar Jesus, porque não era muito fácil fazer do Elcio alguma coisa boa, não. Era muito difícil. A educação não podia, os mestres de religião não podia, o cientista não podia, a tecnologia não podia, ninguém podia. Normalmente os pais às vezes pelejam com os filhos, né? A vida inteira tentando mudar eles, melhorar eles, a vida inteira às vezes aconselhando, pedindo, suplicando, e eles não melhoram. De fato, um pai não melhora um filho, mas Jesus mudou nossa vida, nos transformou. Na realidade, acho que o termo certo é esse mesmo: ele mudou-nos de bode para ovelha. Então, a primeira metáfora do bom pastor é corroborada, é confirmada pelo fato de que foi Ele quem nos escolheu e nos tornou ovelha. Segundo, no capítulo 23 de Jeremias, o Senhor diz através de Jeremias:
e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Eu li Jeremias 23, 3. Segundo o predicado do bom pastor, é ele mesmo quem agrega as suas ovelhas, recolhe as suas ovelhas, ajunta as suas ovelhas, e principalmente ovelhas que às vezes estão dispersas. O Senhor promete que vai recolher, ajuntar suas ovelhas. Louvado seja Deus. Isso aqui é uma palavra profética que dá esperança para quem tem desviado talvez na família. Pode ser que no meio então dessas ovelhas, milhares que estão dispersas, esteja alguém da sua casa que Jesus está prometendo que um momento desse, uma hora dessa, ele vai de alguma forma romper o bloqueio da indiferença, da incredulidade, do distanciamento daquela pessoa que já pertenceu ao aprisco, está dispersa, e ele vai trazer de volta. Uma palavra de esperança para muitos que estão desviados. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas. Terceiro predicado que demonstra que ele é mesmo um bom pastor. Eu vos darei pastores, Jeremias 3,15. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência, o conhecimento, e com inteligência. Ele é o bom pastor, tão bom que ele sabia que não ia poder ficar fisicamente o tempo inteiro no meio do nosso meio. Hoje ele está espiritualmente, ele não ia poder ficar fisicamente, teria que voltar ao Pai, assentar diante de Deus, exercer o ministério sacerdotal. Então o que ele promete? Eu vos darei pastores. Irmãos, é verdade que tem tanto escândalo feio aí no meio religioso, né? Tem tanto falso líderes, enganando, mentindo, envergonhando o Evangelho. Mas, irmãos, tem o verdadeiro. Jesus prometeu que daria pastores segundo o seu coração. Glória a Deus. Você só tem que ser cuidadoso, ter o cuidado de dizer: Senhor, a quem eu devo ouvir? Quais são os pastores segundo o seu coração? Aonde estão estes homens para que eu possa me alimentar da palavra do Senhor por meio do ministério desses homens? Eu quero ser construído, edificado por pessoas que o Senhor escolheu para a sua obra. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Nós não podemos ser céticos e dizer: acabou, não tem mais ninguém que serve a Deus, igual Elias, né? Igual Elias naquele tempo dele: Senhor, só eu fiquei, não tem mais ninguém nesse mundo aqui que serve o Senhor. O Senhor teve que dizer para ele: não, Elias, eu reservei para mim 7.000 varões, 7.000 profetas, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Ainda temos neste mundo muitos homens, muitas mulheres de Deus, muitos líderes que servem a Deus com temor, piedade, dedicação, e eles são instrumento de Deus para abençoar nossas vidas. Eles são verdadeiros guias de Deus na terra para levar-nos até Deus, até a uma experiência de uma vida plena com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos para um próximo predicado. Eu vou ler agora em João, capítulo 10, verso 14. Eu vou ler o que eu já repeti. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus está dizendo aqui: eu conheço, e essa maneira de Jesus falar é: eu conheço pessoalmente, intimamente, cada uma de minhas ovelhas, e sei tudo sobre elas. Meu Pai, pensa agora em você, pensa agora no cuidado, no amor, no entendimento que Jesus tem. Ele conhece tudo. Um esposo não conhece tudo sobre a esposa.
Uma esposa não conhece tudo sobre o esposo. Com certeza, esposo e esposa conhecem muito um do outro, mas não conhecem tudo. Aqui nós estamos falando de alguém que conhece tudo. Tudo. Então, ele pode, de fato, dizer que é um bom pastor. Por quê? Porque ele conhece tudo, ele conhece também o que é ruim na gente. Então, Jesus já fez o cálculo. Ele já fez o cálculo. Não tem nada em você ou em mim que vai um dia causar surpresa em Jesus. Jesus vai mandar a mão assim na testa, eu não sabia que era tão ruim essa pessoa, eu pensei que ela era boazinha. Jesus sabe de tudo. Se Ele te escolheu, Ele calculou o preço para te tornar um filho de Deus, uma filha de Deus. Ele já calculou o preço para ser o seu Salvador de todas as suas mazelas e pecados que você cometeu no passado, às vezes comete no presente e ainda vai cometer até no futuro. Porque para Deus, para Jesus, não tem passado, presente e futuro, não. Tem um eterno presente, apenas isso. Ele sabe tudo, conhece tudo. Ele já calculou, não tem surpresa mais, né? As surpresas acontecem do nosso lado, quando a gente consulta o coração, às vezes surpreende com o coração querendo endurecer, outras vezes ficamos maravilhados com um coração que quebranta diante do Senhor. Porque às vezes não, parece que sai fora do âmbito do nosso domínio, e querendo ou não, de repente Deus te manda um quebrantamento, você não dá conta de segurar as lágrimas, você fica pelejando para segurar e não dá conta, e você sabe que Deus está ali naquele momento, aprofundando alguma obra na sua vida, e você ainda chora mais quando pensa nisso, porque você fala, meu Deus, meu Pai, meu Deus, que graça é essa, que poder é esse? Então o Senhor, Ele conhece. Esse conhecimento que Jesus tem de cada um de nós é tão profundo quanto o conhecimento que existe entre o Pai e o Filho na Trindade. Jesus falou, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Este texto está bem no contexto da leitura onde ele diz que eu sou o bom pastor, que é o verso 14. No 15 ele fala que conhece o Pai e o Pai conhece ele. Ele tinha falado que conhecia as ovelhas. Então isso nos dá a entender que Jesus está dizendo, eu conheço vocês do jeito que eu conheço o Pai e do mesmo jeito que o Pai me conhece. É o conhecimento pleno, total, é o conhecimento profundo, que não vai ter perigo nenhum de surpreendermos o Senhor, porque Ele sabe até onde podemos ir, quais os nossos limites, onde está o limite da sua força, da sua capacidade de manter o propósito, de sustentar a fé. Ele sabe, mas Ele quis você para Ele, Ele já te comprou para Ele. Não é um negócio que vai ser feito, não. Ele não está fazendo as contas, Ele já pagou tudo por nós. Ele pagou o preço pela nossa vida. Outra prerrogativa, outra qualidade do bom pastor. João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, 28. Ele é o bom pastor, sabe por quê? Porque Ele dá a vida eterna às suas ovelhas e assegura-lhes total proteção. Ele diz, ninguém, irmão, ninguém é ninguém mesmo, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você pode dizer em alto e bom som, eu estou nas mãos de Jesus, e das mãos de Jesus ninguém me tira. Glória a Deus. Não tem demônio, não tem inferno, não tem feitiçaria, não tem inveja, não tem ninguém para tirar, porque Ele é maior. Ele já disse, ninguém arrebata, toma ela das minhas mãos. Ninguém vai te tomar das mãos de Jesus, ninguém vai tomar a nenhum de nós das mãos do Senhor Jesus.
A sua disposição em morrer pelas suas ovelhas é a grande prova do seu amor. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus então proclama aqui ser a verdadeira fonte da vida abundante, mas ele denuncia alguns inimigos. Vamos ver quais os inimigos que Jesus denuncia? O primeiro inimigo que ele denuncia, ele chama ele de ladrão. E nós não temos dúvida que Jesus estava se referindo ao próprio Satanás. Com seu caráter perverso, Satanás ataca maldosamente os seres humanos, roubando-lhes a paz, a alegria, a compreensão das coisas espirituais, às vezes a saúde, a pureza moral, o crédito, a honra. É isso que o diabo faz. Vamos para o segundo inimigo que Jesus denuncia. O primeiro foi o ladrão, Satanás. O segundo, Jesus chama ele de mercenário. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. João 10, 12 e 13. Quem são os mercenários? Mercenários são todos aqueles que estão no ministério unicamente por conta de interesses financeiros, por conta de honrarias humanas e lucros financeiros. A palavra mercenário sugere comércio e tem o sentido de comercializar as ovelhas do Senhor. Pedro profetizou sobre o surgimento de falsos profetas nesses últimos dias. Ele disse: eles farão negócio de vós, falando para os irmãos. Os falsos profetas farão negócio de vós com palavras fingidas. Pedro escreve: entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. O mercenário não ama as ovelhas, mas amam a si próprio, o ego. Eles gostam do dinheiro, eles estão atrás de enriquecer-se à custa da igreja, da fé dos irmãos, da boa vontade, da simplicidade dos irmãos que querem sempre ajudar, contribuir. Fala que a obra é de Deus, mas não é do homem, no caso deles é a obra deles. Terceiro inimigo denunciado por Jesus, o lobo. Já foi lido que o mercenário vê vir o lobo. Aqui nessa metáfora, nessa comparação do lobo, aqui se enquadram todos os mensageiros de Satanás que procuram penetrar na igreja com doutrinas falsas e propósitos destruidores, conforme advertiu Paulo. Olha como a palavra combina. Paulo diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. Os falsos profetas têm aparência de piedade, mas por dentro são lobos devoradores. E foi por isso que Jesus advertiu que nós observássemos com cuidado a vida e o testemunho dos pregadores e de líderes que aparecem por aí. A circunstância passa, mas o fruto da vida abundante vai permanecer, que é a alegria do Senhor na nossa vida. A alegria cristã não é um sentimento passageiro, mas uma disposição interior que transcende as circunstâncias externas
e se manifesta mesmo nas situações adversas. O profeta Isaías profetizou no seu tempo sobre a salvação. Ele disse assim: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12, sinceramente, irmãos, desde que eu me converti, eu aprendi a tirar as águas da fonte da salvação. Então, como é que eu posso ser um crente triste? Não posso ser, porque Isaías disse: vós com alegria fareis isso. Quando focamos nossa atenção em Deus e em sua fidelidade, somos renovados por uma alegria que o mundo não pode entender. Porque o mundo só pensa que pode ser alegre se ganhar muito dinheiro, se tiver uma roupa muito bonita para vestir, se tiver cercado de bens e de uma série de fatores materiais. Não é assim com o Filho de Deus. Jesus fala de uma alegria que brota de dentro para fora, como uma fonte que salta para a vida eterna. A alegria deve estar presente em pelo menos 4 momentos da vida cristã. Bem rapidinho isso aqui, guarde isso. Primeiro, a alegria como parte fundamental da nossa identidade de salvo. Então a alegria cristã tem que ser parte do caráter, tem que ser parte da nossa natureza, tem que identificar-nos para o mundo como um homem ou uma mulher feliz, porque Jesus habita em nossa vida. Glória a Deus. Foi também Isaías que profetizou sobre essa ideia do caráter cristão, do caráter do homem que tem Deus. É uma pessoa feliz. Olha o que ele escreveu em Isaías 35, verso 10. E os resgatados do Senhor, quantos aqui foram resgatados? São resgatados. Aleluia, meu Deus, nós somos. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Aqui no caso, Sião para nós hoje é a igreja, o templo. Voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Glória a Deus. A tristeza e o gemido já fugiu da sua vida? Já, né, irmãos? A gente pode ficar até assim um pouquinho meio sóbrio, um pouquinho meio quieto por conta de uma preocupação, uma dor, mas a tristeza e o gemido não tem mais espaço no nosso coração, na nossa vida. A Bíblia diz que eles fugirão de nós. E quem vai nos alcançar? A alegria. Essa é a primeira manifestação da alegria. Segunda, a alegria deve estar presente nos momentos de grandes avivamentos espirituais. Se é avivamento espiritual, tem que ser um momento de grande alegria. Não tem como dizer que houve um avivamento. O avivamento às vezes tem as etapas. Às vezes a primeira etapa de um avivamento é a da contrição, é do arrependimento, da confissão, mas ele não termina sem um toque especial de grande júbilo. Os avivamentos de Deus vêm como um vento que sopra, tira primeiro a poeira, a sujeira, de repente ele vem e enche de gozo, de alegria. Olha o que aconteceu em Samaria nos dias dos apóstolos. Samaria era uma cidade triste, amargurada, o povo estava lá tudo abatido, jururu, sem graça. Deus mandou Filipe pregar o evangelho lá. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. A vida abundante, irmãos, ela vem com um tom de alegria, com um tom de regozijo, de gozo. O avivamento em Samaria mandou a tristeza e o gemido fugir, e a alegria do Senhor encheu aquele povo lá, passou a ser um povo feliz. Então, aonde o evangelho chega, é sempre alegria. Terceiro, a alegria deve estar presente em nossas celebrações, nossos cultos. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração.
Salmo 32, 11. E nem precisa mencionar o 100, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Quarto, a alegria deve acompanhar o nosso testemunho por onde formos. Você tem que ser conhecido como um servo de Jesus feliz. Você já pensou? Olha, aquele homem, aquela mulher, se diz que é servo de Jesus, mas ele é triste, ele é amargurado. Aí a pessoa fala, eu não quero esse Jesus que faz a gente ficar amargurado, né? Que testemunho ruim, né? Mas aí ele é feliz, a pessoa é alegre. A pessoa diz, não, mas eu vou na igreja dessa pessoa, porque essa pessoa é tão alegre, tão educada, tão gentil, e está sempre sorrindo, e está sempre de bom ânimo. Eu quero uma vida desse jeito. Que testemunho lindo, não é? A Bíblia diz da igreja primitiva, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Por isso que Paulo diz para a igreja de Filipos, parece que os irmãos em Filipos estavam ficando meio tristes, né? Porque ele chegou e disse, alegrai-vos no Senhor, irmãos, alegrai-vos, outras vezes vos digo, alegrai-vos. Os irmãos disse, é verdade, Paulo, nós estamos esquecendo que a nossa vida deve ser cheia de alegria com Cristo. E Paulo, aí para complementar, escreveu também para os romanos, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Romanos 12, 11, 12. Aleluia. A verdadeira alegria nasce da comunhão com Deus, conforme disse Maria. Ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E assim nós concluímos esse breve subsídio de escola dominical, ajudando a complementar alguns comentários, algumas colocações que poderão fazer a aula ficar bem abençoada, né? Deus abençoe a todos que vieram, mas não deixe de vir na aula domingo, né? Não fala assim, agora eu não vou precisar de domingo, pastor, já não falei nada da revista. Tudo aqui é extra revista. Então o professor que for dar aula, vai começar tudo do princípio novamente, e talvez vai caminhar por um outro caminho, mas desde que sempre o professor não perca o tema da lição, né? O tema da lição gira em torno da vida abundante. Vocês perceberam? Eu falei do bom pastor para realçar a vida abundante, que é Ele quem dá. Falei dos inimigos da vida abundante, exatamente para mostrar que temos que estar precavidos. E por fim falei do tom que faz a vida abundante ficar mais exuberante, que a alegria. É o resultado da vida abundante. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que as nossas revistas já chegaram no próximo trimestre, viu? Lindo tema, vai ser uma bênção. A gente já vai começar o mês de janeiro bastante animados com o tema. É a defesa da fé, a apologia, defesa da fé. Com certeza nós temos que nos arregimentar e nos preparar para cada dia defender a fé cristã diante dessas inovações, desses modismos, desses costumes desvirtuados que estão surgindo, deixando claro que há um princípio de Deus para a humanidade, e quem se afasta dele só perde. Os padrões de Deus são para o nosso bem. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estende as tuas mãos, Senhor. Abençoe meus irmãos que vieram à tua casa nesta noite, buscar a tua palavra, buscar a tua bênção, a tua proteção, a cura que o Senhor tem para cada um deles. Estende a destra da sua misericórdia e do seu poder sobre cada irmão. Repreende as doenças,
repreende as dores, sai todo o mal nesta noite, sai agora todas as limitações deste corpo, que ele seja renovado, que o poder de Deus venha sobre este irmão, esta irmã, e ele sinta, Senhor, a bênção de ser tocado pelo poder curador do Senhor. Sai todos os males, todas as doenças, sai todos os tropeços, todas as barreiras, caiam por terra, para que no caminhar deste irmão, desta irmã, o Senhor faça uma estrada plana, reta e perfeita, segundo a Tua vontade. Abençoe nossas casas, nossos lares, nossas famílias. Nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Todos podem dizer amém. Amém. E amém. Está terminado.